pessoal, beleza? Vamos lá resolver alguns exercícios de associação de resistores. O primeiro exercício está dizendo o seguinte: 3 resistores idênticos de 30 ohms cada um estão ligados em paralelo a uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito e a corrente elétrica, porque aqui das alternativas tem corrente elétrica também, e a corrente elétrica vale quanto? É isso que quer saber. Resistência equivalente e corrente elétrica, ok? Bom, é sempre bom você estar fazendo a representação, tá? Eu tenho 3 resistores em paralelo, então eu vou fazer aqui, ó. 3 resistores em paralelo, todos eles com 30 ohm, então 30 ohm e 30 ohm. Estão ligados a uma bateria de 12 volts. E aí, o exercício primeiro quer saber qual é a resistência equivalente. Como são todos iguais, estamos todos em paralelo, a resistência equivalente é o valor de uma das resistências dividido pelo número de resistências iguais. Nesse caso aqui são 3, né? Então a resistência equivalente vai ser 30 dividido por 3. A resistência equivalente então vai ser 10 ohm. Bom, não precisava nem fazer mais nada, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, só tem uma alternativa que tem 10 ohm, tá vendo? Provavelmente a resposta vai ser letra A. Mas vamos lá. Se tivesse outras com o número 10 aqui, como eu faria para achar a corrente elétrica? A corrente elétrica que ele está dizendo, tá, gente? É a corrente elétrica do circuito. Qual é a corrente elétrica total? Né? E aí, como é que eu faria? Eu usaria o igual a RI, a voltagem total, que seria utilizada, a resistência que eu acabei de achar aqui, que é 10, e aí eu acharia a corrente elétrica que está circulando. Passo 10 para cá dividindo, né? E a corrente elétrica é de 1,2 ampere. Exatamente confirmando aqui a letra A, né? Ó, 10, a resistência igual a 10 e a corrente elétrica igual a 1,2. Ok? A questão 2 está dizendo assim: 2 resistores de resistências R0 igual a 5 ohm e R1 igual a 10 ohm estão associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão V0 medida nos terminais de R0 é igual a 100. O que ele está dizendo ali, vou nem continuar lendo não, vou fazer aqui o esquema. O que ele está dizendo para mim é o seguinte: eu tenho um resistor R0 de resistência igual a 5 ohm, associado em série com outro resistor que ele chamou de R1, cujo valor é 10 ohm. Eles fazem parte de um circuito elétrico, então existe uma bateria ligadas a eles, e essa bateria não foi dada a voltagem. O que ele me informou ali foi que em cima desse resistor aqui, olha, ele está dizendo aqui, ó, a tensão V0 medida nos terminais de R0 é 100. Então esse cara aqui está submetido, está causando uma DDP de 100 volts. Dito isso, está perguntando lá assim, nessas condições, qual é a corrente elétrica que passa por esse cara? Qual é a corrente elétrica que está passando aqui? Bom, se eu fosse tentar resolver aqui, eu não ia conseguir. Por quê? Eu teria que utilizar essa equação, U igual a RI. Né? A resistência eu tenho, mas eu não tenho a voltagem para poder substituir lá, tá vendo? Então não dá para resolver por aqui. Mas como isso aqui é uma associação em série, qual é a característica da associação em série? Todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Significa que a corrente elétrica que está passando aqui
É a mesma corrente elétrica que está passando aqui. E aqui dá para calcular a corrente, ó, porque eu tenho voltagem e tenho resistência. Então eu substituo, ó, 100 é igual a resistência lá que é 5 e a corrente que está passando em cima dele. Fica 100 dividido por 5, né? Porque o 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí você vai ter uma corrente elétrica de 20 amperes. E se por aqui passa 20 amperes, por aqui também passa 20 amperes. Né? Então, a voltagem é 20 amperes. De novo, tá vendo? Só tem uma resposta aqui em que a corrente é 20, então provavelmente vai ser a letra C. Mas vamos confirmar? Como que eu faria para achar a voltagem aqui? Ó? Porque agora ele quer saber, né? A corrente que passa por ele, qual é a voltagem que passou por ele aqui. Ó. A corrente elétrica, eu acabei de achar. Né? A corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Então, eu já sei qual é a corrente que está passando aqui. É 20 amperes. E agora dá para achar a voltagem, usando a mesma equação, U igual a R. A resistência ali é 10, a corrente que está passando é 20, e 10 vezes 20, 200 volts. Confirma aqui que é a letra C, 20 amperes e 200 volts. E confirma também que se resistência ela consome energia, quanto maior a resistência, maior vai ser a energia consumida por ela. Como essa resistência aqui é o dobro dessa, a energia que ela vai consumir também vai ser a mesma, porque aqui a corrente elétrica é constante. Ó, se você analisar por aqui, como a corrente elétrica é constante, a voltagem ela se relaciona diretamente com a resistência. Quanto maior for a resistência, maior é a voltagem, né? Porque a corrente sendo constante, o que vai determinar a diferença de potencial vai ser o valor da resistência. Beleza? Questão 3. Entre os pontos A e B do trecho de um circuito elétrico, a DDP é 80 volts. Então, olha, daqui até aqui, porque entre A e B tem 80 volts, tá? Sabendo disso, a potência dissipada pelo resistor de 12 ohm vale quanto? Então, eu quero saber qual é a potência dissipada por esse cara. Bom, eu tenho três formas de se calcular a potência, né? Potência é π, potência é U ao quadrado sobre R e potência é R vezes I ao quadrado. Que equação que eu vou usar? Eu vou usar essa ou essa aqui. Porque para eu calcular a potência aqui, eu preciso de duas informações. Uma eu tenho, resistência. Então esquece essa aqui. Ó. Essa aqui tem resistência, essa aqui tem resistência. Qual delas utilizar? Veja bem, como essa resistência aqui é 4 e essa aqui é 12, eu sei que vai sair uma corrente elétrica aqui, ó, e quando essa corrente elétrica chegar nesse nó, ela se separa, né? Ela se separa em corrente I1 e ela se separa em corrente I2. E eu sei de uma coisa, como essa resistência aqui é 3 vezes maior do que essa, porque 12 é 3 vezes maior do que 4, como eu sei que essa resistência aqui é 3 vezes maior do que essa, eu sei que a corrente aqui vai ser 3 vezes menor do que essa, porque corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu sei dessa relação, que aqui a corrente vai ser 3 vezes menor do que aqui, eu vou calcular qual é a corrente que está passando aqui. Ó. Eu vou calcular essa corrente aqui. Porque se eu calcular essa corrente, eu consigo dimensionar quanto de corrente que vem para cá e quanto vem para cá. Ou seja, eu vou utilizar essa equação aqui. Ó. Como é que eu pensei isso? Experiência. Né? Esse tipo de raciocínio a gente vai adquirindo com experiência, né? Resolvendo mais e mais exercícios. Agora, como que eu vou fazer para achar o valor dessa corrente aqui?
eu tenho a voltagem total, que é 80. E eu quero achar a corrente total. O que eu preciso fazer? Achar a resistência total, né? E como que eu vou fazer para achar a resistência total? Isso aqui é um circuito misto. Ó, esses dois caras estão em paralelo e esses dois caras estão em série. Então, eu vou resolver, eu vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2, eu vou resolver esses dois aqui. Em paralelo, como que eu acho a resistência equivalente em paralelo? Chamei de 1, vou colocar REC 1 aqui. Como que eu faço? 2 em paralelo, produto pela soma. Ou seja, 4 vezes 12, 4 mais 12. 4 vezes 12, 48. 48 dividido por 16. 48 dividido por 16 dá 3 ohm. Então, esses dois caras aqui podem ser substituídos por apenas um de 3 ohm. E esse aqui? A resistência equivalente do que eu chamei no meio de 2 é em série. Como é que eu acho? Somo 7 mais 10, que dá 17 ohm. Então, olha só, esse circuito que eu tinha aqui, ele se resumiu a isso, ó. Esse aqui é de 3 e esse aqui ficou de 17 ohm. E eles estão em que, gente? Em série. Junta tudo de novo. E se eu juntar tudo, eu vou ter apenas um resistor de quanto? 20 ohm. Submetido a uma DDP aqui de quanto? De 80, ó, de 80 volts, né? Então, de 80 volts. Bom, qual é a corrente que passa por ali? Deixa eu separar aqui. U é igual a RI. Qual é a voltagem que está aqui? 80. Qual é a resistência que eu achei aqui? 20. Simplifica um zero aqui, um zero aqui. 2 está multiplicando, passa dividindo. Fica 8 por 2, que vai dar uma corrente de 4 amperes. Vamos voltar aqui agora. Essa corrente chegou aqui, uma parte veio para cá e uma parte veio para cá, não foi? Como essa resistência é 3 vezes maior, essa corrente é 3 vezes menor. Ou, como essa resistência aqui é 3 vezes menor, essa corrente aqui é 3 vezes maior. Então, se aqui valer I, aqui vai valer quanto? Ela é 3 vezes maior, vai valer 3I, não vai? Ó, vou de novo. Como 4 é 3 vezes menor do que 12, então a corrente elétrica vai ser 3 vezes maior do que essa corrente aqui, certo? Então, olha aqui para mim, ó. Vamos passar corrente que é 3 vezes maior lá, enquanto que aqui embaixo só está passando uma, né? Então, em 12 passa uma corrente, como se passasse uma corrente, e lá no 4 é como se passasse 3 correntes elétricas. Ou seja, a corrente elétrica, volta para lá, a corrente elétrica que está chegando aqui, ela está sendo dividida em quatro partes iguais, ó, porque está indo 3 correntes para cima e uma embaixo. Então a corrente se dividiu em 4 partes. Olha aqui pro. Agora vamos lá. Olha lá agora. Então, essa corrente que eu achei de 4 amperes, ela vai se dividir em que proporção? 3I vai vir aqui para cima e aqui para baixo só vai um I. Ou seja, 4 é igual a 4I. Uma corrente elétrica, 1I, então, vale 1 ampere. O que eu fiz aqui, Emerson? O que você fez aí, Emerson?
Eu estou dizendo que nesse cara aqui, ó, deixa eu apagar ali por causa do espaço, aqui, ó, eu vou ter uma corrente elétrica de 1 ampere. Enquanto que aqui em cima, eu vou ter uma corrente elétrica de 3 vezes maior. 3 vezes maior, 3 amperes. E o somatório tem que dar quanto? O somatório tem que dar a corrente total. Quanto que vale a corrente total mesmo que a gente achou? Ó, 4 amperes. Então, 3 mais 1 dá 4, beleza. Está passando por aqui 3 amperes, está passando por aqui 1 ampere. Vai se juntar e os 4 amperes vão passar por aqui, né? E agora eu vou responder a pergunta do exercício. Qual é a potência dissipada por esse cara? Potência dissipada por esse cara, ó, R vezes I ao quadrado. Então, a resistência é 12 e a corrente elétrica que eu vou utilizar ali embaixo, 1 ampere. E a potência será de 12 watts. Ok? Vamos lá para o exercício 4. Na associação de resistores da figura a seguir, calcule os valores de I e de R respectivamente. Olha aqui, ó, tá um I aqui, tá vendo? E tem esse R aqui. O exercício pediu para achar essa corrente e essa resistência, tá? Como que eu vou fazer? É só lembrar. Lembra que eu reforcei muito? Quando você bate o olho no exercício, você precisa lembrar de quais são as características da associação. Que tipo de associação que eu tenho? Associação em paralelo. Quais são as características? Todos ficam submetidos à mesma voltagem e a corrente elétrica se divide de forma proporcional ao valor das resistências, né? E, bom, e a resistência equivalente você obtém, que aqui não é o caso. Mas veja bem, todos ficam submetidos à mesma voltagem. Essa corrente elétrica de 2 amperes, ela está passando aqui, ó. Veja bem, com esses dois caras eu consigo achar a voltagem em cima dele, ó. Eu consigo achar aqui a voltagem. Por quê? Vou fazer aqui embaixo. U é igual a R, né? Então, a voltagem que está lá em cima do resistor de 40, que está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes, é 80 volts. Significa que esse cara aqui também está sendo percorrido por 80 volts, porque é a característica da associação em paralelo, né? E por ele está passando uma corrente elétrica de 8 amperes. De novo, eu posso usar a equação U é igual a R vezes I, só que agora eu conheço a voltagem, né? A voltagem é 80, a resistência é 2R e a corrente que está passando ali é 8 amperes. 80 é igual a 2 vezes 8, 16, vezes R. O 16 passa para cá dividindo, vai ficar 80 dividido por 16. E 80 dividido por 16 dá 5 ohm. Então a resistência R, porque eu achei foi R, hein? Eu não achei 2R, eu achei R. Essa resistência aqui vale 5 ohm. É a pergunta, né? Quanto que vale R, não quanto que vale 2R. Eu achei R, então eu achei esse cara aqui, né? E esse cara aqui embaixo, ele também está submetido a uma voltagem de 80 volts, porque é a característica da associação em paralelo. Como que eu vou fazer para achar a corrente ali? De novo, eu vou fazer U é igual a R vezes I. 80 é igual a 5 e 80 sobre I sobre 5 é igual a I e é igual a 16 ampere. Vamos ver uma coisa aqui. Olha só,
Se eu comparar essa resistência de 40 para essa de 5, essa resistência aqui é o quê? Ela é 8 vezes menor, não é? Quanto que dá 40 dividido por 8? Dá 5. Então, essa resistência que eu achei aqui de 5, ela é 8 vezes menor do que essa. Significa que por aqui teria que passar uma corrente 8 vezes maior do que essa. Aqui está passando 2. Aqui teria que passar 8 vezes mais. 2 vezes 8, 16. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, vale ainda a regra de proporcionalidade, ok? Vamos lá para o último exercício. O gráfico representa a intensidade das correntes elétricas que percorrem dois resistores ômegos, R1 e R2. São ômicos, tá vendo? Tá retinho aqui, ó. Num gráfico de corrente versus voltagem, você tem uma reta inclinada. Os dois são ômicos realmente. Abaixo do gráfico há um esquema de um circuito no qual R1 e R2 são ligados. Aqui está dizendo que esses dois resistores estão ligados em série, numa fonte de 12 volts. Nesse circuito, calcule a intensidade da corrente elétrica que percorre R1 e R2. Qual é a corrente que passa por aqui? Bom, para achar a corrente elétrica, eu teria que usar U igual a R, né? Teria que fazer U igual a R. A voltagem aqui é 12. E para eu achar a corrente, eu precisaria da resistência equivalente aqui, ó. Porque como eles estão em séries, eu preciso saber qual é a resistência de cada um e somar, né? Porque em série soma. Preciso saber das resistências. Por isso que foi me dado o gráfico. Então, eu vou calcular a resistência de R1 e R2 através do gráfico, ok? Vamos lá. Como é que eu vou fazer para achar o valor de R1? Vou fazer U igual a R. Como ele é ômico, a resistência não muda, então você pode escolher qualquer ponto aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui em cima, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Ó, eu tenho uma corrente de 2 amperes e eu tenho uma voltagem D, é letra D, ó. 4 volts. Então, vou substituir aqui, tá? 4 é igual a R, que eu quero achar, vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica aqui ela é de 2 amperes. 4 dividido por 2. Então, a resistência R1 é de 2 ohm. Vou fazer a mesma coisa para achar o R2, né? Vou fazer a mesma coisa. U é igual a I. Vamos para R2. Eu vou escolher esse ponto aqui, tá? Tem uma corrente de 1,5. Tem uma corrente de 1,5 e tem uma voltagem de 12, porque aqui é F e o F vale 12. Vai ficar 1,5. Vai ficar 12 dividido por 1,5, que é igual a R. R vai ser igual a 8. 8 ohm. Veja bem o que eu tenho, ó. Eu tenho dois resistores ligados em série, sendo que esse vale 2 e esse vale 8 ohm, ligado a uma bateria de 12 volts. Esses dois aqui estão em série. Como que eu acho a resistência equivalente? Eu somo, né, para transformar em apenas uma resistência, porque aqui eu tenho que substituir a resistência total. Eu estou usando a voltagem total, então tem que ser a resistência total. Qual que é a resistência total aqui, gente? Se eu juntar esses dois, aqui é 2 e aqui é 8. Tá parecendo um 80 ali, né? Pronto. A resistência aqui é 10. Deixa eu trocar a cor do meu pincel. A resistência aqui é 10.
vai ficar 12 dividido por 10, que é igual a I, e vai ser igual a 1,2 ampere. Então, a corrente elétrica que está circulando aqui é 1,2 ampere, ok?